Olá, seja bem-vindo à Aqualibercast. O áudio a seguir é um aprofundamento gerado pela nossa inteligência artificial com base nos estudos da nossa equipe de engenharia. Aproveite o conteúdo. Normalmente, quando a gente pensa num grande complexo industrial, ou sabe, num condomínio residencial massivo, a primeira imagem estrutural que vem à mente é um gigantesco cordão umbilical invisível. Uhum. Aquela rede de tubulações infinita. Exato. Uma rede conectada à rede pública de abastecimento é uma premissa de dependência total, né? Mas tem um movimento muito silencioso acontecendo bem debaixo dos nossos narizes. E que pouca gente está prestando atenção. Sim, esse cordão está sendo cortado. Indústrias pesadas e empreendimentos imobiliários estão assumindo a própria independência hídrica, instalando as próprias estações de tratamento de água compactas, as famosas ETAs. E a missão da nossa análise profunda de hoje é justamente destrinchar isso. É, nós temos aqui artigos técnicos bem densos e um material excelente. Aquelas notas de campo de engenheiros da Aqualiber. E esse material revela que o buraco literalmente é muito mais embaixo. Então vamos desempacotar isso. Construir uma ETA sem entender o que está debaixo da terra se tornou tipo o erro financeiro mais caro que uma operação pode cometer hoje. Com certeza. Olha, é o equivalente a erguer um arranha-céu com fundações de papelão só porque alguém, sei lá, esqueceu de fazer a sondagem do terreno antes. Nossa, péssima ideia. Por exemplo, o cenário que as fontes mostram é que gerir a própria água ultrapassou e muito aquela fase de ser só uma bela iniciativa de sustentabilidade. Aquela coisa de enfeitar relatório corporativo, né? Exatamente. Hoje é o pilar da sobrevivência financeira, é continuidade operacional. O risco hídrico, para quem está nos ouvindo e é da área de gestão, sabe que é quantificado diretamente como risco de capital. Bom, se a gente vai falar de capital, os números que as fontes trouxeram são muito precisos sobre um momento exato em que essa dor justifica o investimento. Os chamados pontos de virada. Isso. Operações que consomem ali, a partir de 20 metros cúbicos por dia em condomínios, o que dá mais ou menos 200 unidades ou algo acima de 5 metros cúbicos por hora na indústria, já estão nesse ponto. E a promessa financeira é bem agressiva, né? Muito agressiva. A economia na fatura bate na casa dos 30% a 50% e o investimento costuma se pagar num prazo de 18 a 36 meses. Tem até aquele caso super detalhado nas notas de campo. Ah, o condomínio em Belo Horizonte. Esse mesmo, um condomínio de 420 unidades em BH, eles acoplaram a uma ETA modular a um poço artesiano e cortaram absurdos R$ 580 mil do orçamento anual. R$ 500 mil é muita coisa. O payback deles foi de exatos 19 meses. Mas espera aí, se o retorno é tão ridiculamente rápido num setor que é de infraestrutura pesada, eu fico pensando por que não tem um container desses em cada esquina industrial do Brasil. É a primeira coisa que vem à cabeça. Qual é a pegadinha? Ter uma ETA não é só sobre olhar para a conta de água no fim do mês. É como, sei lá, trocar o óleo do carro para não fundir o motor inteiro da fábrica. Olha, o que é fascinante aqui é que você tocou exatamente na confusão clássica de métricas que as fontes apontam. A maioria dos gestores olha para a ETA só como uma ferramenta para baratear a tarifa da concessionária. Uhum. Mas o verdadeiro prêmio, o que justifica abrir a carteira, é o uptime. É o tempo de atividade da fábrica rodando sem parar. As notas de campo demonstram muito bem que a água da rede pública é instável. Mesmo sendo tratada? Sim, porque a água da concessionária é tratada para consumo humano, para a gente beber, não para o estresse termodinâmico de uma caldeira industrial. Se você usa água da rede ou uma água bruta de poço sem o polimento exato, você está colocando sabotadores invisíveis no maquinário. Sabotadores no sentido de degradar a estrutura mais rápido. Exato. Imagina um trocador de calor. Se a água tem uma coisinha a mais, tipo uma concentração milimétrica de sílica ou de ferro, sob alta temperatura, isso cria uma crosta. Uma camada de incrustação. E essa crosta vira um isolante térmico. Perfeito. De repente, a caldeira da fábrica precisa queimar 15% a mais de gás natural só para atingir a mesma temperatura de antes. Ou pior ainda, imagina o cloreto residual corroendo as paredes de uma tubulação de aço carbono. Caramba. Quando uma caldeira sofre um colapso por corrosão, a linha de produção inteira para. Cada hora parada custa dezenas, às vezes centenas de milhares de reais. Então, previsibilidade vira uptime e uptime vira margem de lucro. Isso faz todo sentido quando a gente olha pela ótica da engenharia de confiabilidade. Mas isso leva a gente direto para o grande paradoxo do nosso material de hoje. O famoso erro de prateleira. Exatamente.
Porque se a matemática da economia é tão incontestável, a taxa de falha na hora de implementar não deveria ser tão alta. Mas as notas de campo estão lotadas de projetos que simplesmente desmoronaram no primeiro ano. E não é porque as empresas esqueceram como se faz coagulação ou filtração. Pois é. As fontes dizem que as 5 etapas vitais, pré-oxidação, coagulação ou floculação, decantação, filtração e desinfecção, são meio que universais, né? O erro vem do excesso de padronização. O pessoal de compras tentando transformar algo orgânico e complexo num produto de catálogo, como se fosse comprar um gerador a diesel. Sim. Tem uma citação direta da equipe técnica nas fontes que é um alerta super brutal, que diz: projetar a ETA antes de conhecer a geoquímica do poço é o erro mais caro que vemos em campo. É jogar dinheiro pela janela? O gestor vai lá, assina o cheque de um equipamento padrão, sem pedir o laudo geofísico prévio, sem fazer teste de bancada com a água de verdade, e em menos de um ano aquela máquina entra em colapso. A água sai turva, as membranas entopem de sujeira. E aí, a empresa é obrigada a fazer um retrofit, uma reforma de emergência que consome de 15% a 25% do investimento original. Um desperdício bizarro só por pular o diagnóstico da rocha. O que o laudo evita é esse precipício financeiro. Nenhuma ETA deveria ser encomendada sem um teste de jarro exaustivo cruzado com a assinatura da rocha que está lá no fundo. E aqui a coisa fica realmente interessante, porque entender a rocha no Brasil é quase como jogar numa loteria geológica. Os nossos aquíferos operam como se fossem ecossistemas alienígenas entre si. Cada um tem uma personalidade, por assim dizer. Sim. O sistema Bauru-Kaiowá, por exemplo. As fontes apontam que eles sustentam 70% da demanda do interior de São Paulo. E lá, a água passa por um processo severo de neoformação de oxohidrúxidos. O que isso significa na prática, para quem fura um poço lá? Significa muito ferro na água. Basicamente, a água fica séculos interagindo com os minerais do arenito lá embaixo e dissolve quantidades massivas de ferro. O problema é quando essa água sobe. Quando ela encontra o oxigênio aqui fora. Exato. Aquele ferro dissolvido oxida, a água que sai da bomba supercristalina de repente fica marrom, cor de ferrugem, em questão de minutos. Nossa, e imagina isso entrando numa linha de produção têxtil. Mas o material também cita o aquífero Serra Geral, onde a matriz é de basalto fraturado. E aí o vilão já é outro, é um manganês. E o manganês lá varia de forma caótica. Você pode furar 2 poços a poucos metros de distância e a química ser totalmente diferente. Mas o que mais me deixou de queixo caído foi o aquífero Bambuí. É uma formação kárstica enorme entre Minas e Bahia. Tem mais de 1.200 poços só lá. E a química da água muda dependendo se choveu ou não. O sistema kárstico é uma grande armadilha. A rocha calcária do Bambuí é cheia de cavernas. É tipo um queijo suíço gigante subterrâneo. Então a água não filtra devagarinho como no aquífero de areia. Exatamente. Se dá uma chuva forte lá em cima, essa água lava uma carga mineral totalmente nova, direto para as fraturas profundas em questão de dias. O pH despenca, a turbidez vai nas alturas. E se a planta foi ajustada para os dados da água no verão, ela entra em colapso no inverno. É por isso que a Aqualiber montou aquele banco de dados próprio, né? Eles têm milhares de laudos geofísicos cruzados. Sim, e eles até oferecem garantia de devolver o dinheiro se a água que sair na perfuração for diferente da previsão geofísica deles. É confiar muito no próprio taco. Mas me tira uma dúvida. Sabendo que o poço tem, digamos, uma carga absurda de manganês, como a gente limpa algo tão específico sem envenenar a água com um monte de produto químico? Bom, a engenharia faz isso descartando aquela ideia de uma solução única para tudo. A gente usa rota sob medida. Se o problema é ferro, ou se a indústria é têxtil, onde não pode ter partícula de jeito nenhum, a melhor rota é o leito catalítico GFM. Como ele funciona? Ele não é um filtro passivo de areia. Ele atua quimicamente. Ele acelera a oxidação do ferro ali dentro e retém a partícula na própria estrutura do leito. E se for, sei lá, um hospital ou indústria de alimentos? Aí o GFM não dá conta sozinho e entra a segunda rota que as fontes detalham, o dióxido de cloro, o CO2. É fantástico porque ele não forma trialometanos, que são aqueles compostos cancerígenos superregulados que o cloro normal às vezes cria. Ah, então é uma desinfecção muito mais limpa e segura. E tem a ultrafiltração por membranas também, né? Que as cervejarias adoram. Isso.
A ultrafiltração é uma barreira física que bloqueia quase tudo antes da água chegar na osmose reversa, protegendo as membranas mais caras de ficarem incrustadas. Legal, entendi a química perfeitamente. Só que aí a gente esbarra no mundo real. Falta espaço. Como que a gente encaixa uma fábrica de água inteira com um leito catalítico e gerador de dióxido de cloro num condomínio ou numa fábrica espremida? É aí que entra a mágica de juntar a indústria 4.0 com a logística de navios. Em vez de construir com tijolo e cimento no local, as empresas estão montando tudo em skids. Os sistemas containerizados, os artigos falam em reduzir o espaço ocupado em até 60%. A ETA já chega montada na carreta e pode ser instalada em um turno de trabalho só. Tudo testado em laboratório antes de sair. E eles não usam um container qualquer de porto, não. A estrutura é de aço Corten, com uma pintura padrão Norsok M501, que é aquele padrão de plataforma de petróleo para aguentar salinidade e corrosão. E tem os painéis corta-fogo também. Sim, cortinas corta-fogo a 60 nos painéis elétricos, pelo que vi isso é exigência das seguradoras. Lógico, a seguradora não quer pagar a conta se um curto-circuito na estação de água acaba incendiando a fábrica inteira. Mas olha, o que realmente transforma isso em indústria 4.0 é o cérebro embarcado ali dentro. Os gêmeos digitais. Eu achei isso uma loucura. É como jogar um simulador de videogame de alta complexidade antes de apertar os botões de verdade, né? É uma analogia perfeita. O gêmeo digital é um modelo matemático. O algoritmo sofre simulações extremas de pressão ou sujeira na nuvem milhares de vezes antes de aplicar a mudança na vida real. Tem aquele exemplo de São Paulo. Uma planta automotiva cortou o uso de químicos em 22%, só deixando a inteligência artificial ajustar a dosagem em tempo real, baseada nessas simulações preditivas. E essa autonomia toda usa um protocolo de dados chamado MQTT. É um sistema ultra leve de internet das coisas. Mesmo se a internet da fábrica for horrível e ficar caindo, o MQTT garante que os dados críticos de pH cheguem inteiros na nuvem. Sem risco de falha de comunicação. Só que tem um teto de vidro bem rígido em cima de tudo isso. A lei. O ambiente regulatório no Brasil é bem estrito com o tratamento de água. E tem que ser. A portaria 888 do Ministério da Saúde é implacável. Sim, os limites não abrem margem. A turbidez tem que ser até 1 NTU. O ferro total tem um teto de 0,3 miligramas por litro e o manganês é só 0,1 miligrama. Mas por que esse limite do ferro é tão baixo? Se ficar em 0,5, qual o problema real? O primeiro impacto é no gosto e na estética. A água fica com um sabor metálico terrível. E na indústria isso mancha qualquer produto. Mas o pior é que acima de 0,3 miligramas, o ferro cria um ambiente perfeito para as ferrobactérias. Bactérias que comem ferro? Isso, e elas formam biofilmes, tipo uma gosma, que serve de escudo para outras bactérias perigosas, anulando o efeito do cloro. Basicamente, a rede inteira pode colapsar com contaminação. Mas eu vi uma exceção muito peculiar nas fontes. A lei permite passar desse limite de ferro se a empresa usar um processo de complexação, desde que seja atestado pela ABNT. O que é complexação? É uma sacada genial da química. Eles injetam um produto, tipo um silicato, que literalmente abraça a molécula de ferro. O ferro continua na água, mas ele fica preso dentro de uma cápsula microscópica. Então ele não enferruja a água. Exato, ele não oxida, não dá gosto ruim e as bactérias não conseguem comer ele. A ABNT só certifica se essa cápsula for realmente estável. E se o gestor errar a mão nisso e estourar a portaria, as multas vão de R$1.000 a R$50.000, tem risco de embargo da planta e até responsabilização criminal. Se conectarmos isso com a visão geral que estamos debatendo, o compliance não é só o medo do fiscal da vigilância sanitária bater na porta. A pressão hoje vem das cadeias globais, dos relatórios de ESG. E de certificados super rigorosos. Sim, tipo o ISO 22000 de segurança alimentar. O reuso de água deixou de ser luxo. Numa cadeia farmacêutica ou automotiva global, é exigência de contrato provar que sua água é segura e rastreável. Por isso, as fontes citam as trilhas digitais auditáveis via ICP Brasil, né? Cada gota tratada e cada leitura de pH gera um dado na nuvem com assinatura digital. Não tem como o operador entrar numa planilha e apagar que houve um vazamento às 2 da manhã. É o fim do greenwashing.
É a garantia de que a sustentabilidade ali é real, física e matemática, não só uma peça de marketing. É uma barreira de entrada que não tem isso, vai ficar fora do mercado. Então, isso significa que o tratamento descentralizado virou sinônimo absoluto de vantagem competitiva e segurança empresarial. O que amarra nossa jornada de hoje perfeitamente. Com certeza. Mas não saiu lá do retorno financeiro em 18 meses, passamos pelo alerta vital de entender a loteria geológica e a química dos aquíferos. Para não jogar o investimento no lixo comprando plantas de prateleira. Exato. E chegamos nessas plantas que parecem naves espaciais em forma de containers, resistentes a fogo e salinidade, controladas por inteligência artificial, criptografia e gêmeos digitais. E o princípio que sustenta tudo isso, que eu diria que é a maior lição desse material, é que a informação prévia, o tal do laudo geofísico, é a única coisa que separa um investimento altamente lucrativo de um desastre total. Informação é a melhor apólice de seguro que existe. Bom, e para quem acompanhou a gente até aqui, eu quero deixar uma semente plantada para vocês pensarem. Resgatando aquela imagem do começo, do cordão umbilical com as redes públicas, Que está sendo cortado. isso, se condomínios e indústrias médias já conseguem colocar no próprio quintal uma planta de tratamento autônoma, movida à inteligência artificial e operando de um jeito mais eficiente que a própria concessionária pública, será que a gente não está testemunhando o início do fim do monopólio da distribuição de água centralizada nas cidades? Fica a grande dúvida no ar. É algo para a gente refletir. O modelo tradicional pode estar com os dias contados. Muito obrigada para quem nos ouviu até aqui e até a nossa próxima análise profunda. Gostou desse aprofundamento? Não tome decisões no escuro. Na descrição desse episódio tem um link direto para o nosso WhatsApp. Fale com a equipe da Aqualiber e garanta a segurança do seu projeto hídrico.